Bem-vindos ao meu canal, Mônica Faria. Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje, como prometido, eu vou ensinar a pintar uma vaquinha. Mas antes, deixe o seu like aí na nossa página. Vamos precisar dos seguintes materiais para hoje: a tinta branca, a cinza e o preto. E também não esquecer do diluente, tá? Então, vamos lá? Então, a gente passa um pouquinho de diluente aqui no rostinho da vaquinha. Ou você também pode já fazer a misturinha, o branco, na sua bandejinha, branco com diluente. É porque o branco, ele engrossa muito rápido, né? Então, eu sempre gosto de deixar ele bem diluído. Vamos passar. Depois eu vou disponibilizar o risco do rostinho dela aí no Facebook, tá? Então, não pinto dentro dos olhos e nem as pintas dela. O focinho também não vou passar nada, por enquanto, porque são outras cores que a gente vai trabalhar ali. Então, aqui nós estamos fazendo a base do rosto da vaquinha. A sombra, que é um tom mais escuro, que a gente sempre vai utilizar em todas as pinturas, para não ficar aquela pintura chapada só de uma cor. Então, a gente sempre tem que fazer um degradê de tintas. Ora, às vezes para a sombra, ora, às vezes para a luz. Neste caso aqui, eu já faço a sombra no úmido mesmo. Então, eu não pinto todo aquele pedaço de uma vez. Vou aos poucos, sem pressa, com paciência, para a gente ter um trabalho bem legal, caprichado, que isso faz toda a diferença. Então, ó, vou com um pouquinho de tinta no pincel e vou espalhando bem. Se eu esperar secar muito tempo, a gente não consegue fazer um degradê legal, espalhar toda a tinta. Aqui eu deixo um tom mais escuro dessa sombra, por quê? Porque o laço tá fazendo sombra aqui no rostinho dela, tá? Então, por enquanto, vocês vão preencher todo o rostinho com branco e fazer a sombra com cinza, ok? Mais uma vez, um pouquinho só, uma esquinha do cinza. Coloco aqui, tiro o excesso no meu paninho. E espalho bem. Outra esquinha de nada, faço uma sombrinha aqui debaixo da pinta. Outra aqui também. Em breve, pessoal, eu vou estar montando uma turma aí para ter aula online. Aí depois, quem quiser interesse, deixa o seu recado aí.
Vai ser tipo um projeto explicadinho com detalhes para você pintar ele do começo ao fim. Vai ser bem legal. E que tem bastante pessoas aí pedindo aula, só que mora longe, não tem como vir aqui aonde eu dou aula, no ateliê da minha amiga. Então, aí a gente agora tem essas ferramentas, né, mais fácil aí de internet. Hoje todo mundo, quase todos têm acesso, né? Então vai ficar mais fácil. Eu só tô organizando algumas coisas aqui em casa para me dedicar a essas aulas. Só um pouquinho. E vamos espalhando. O pincel que eu tô usando é o Tigre, né? A referência é 151, número 8. Aqui mais um pouquinho de sombra. Um pouquinho de sombra embaixo da pinta. Mais um pouquinho de sombra aqui ao lado dos olhos. Ao lado do outro olhinho. Conforme a gente vai pintando, vamos esticando mais o tecido, porque às vezes a cola dá uma soltadinha. Esse aqui é aquele mesmo tecido que eu risquei no vídeo anterior, que é o algodão cru. Por ele ter essa cor aqui, às vezes a gente tem que voltar e dar uma retocadinha no branco. A sombra, eu vou bem rente aqui, ó, ao laço. Esfumaço.
que eu volto, dou uma reboladinha no pincel, para não ficar aquela marca, porque às vezes o que a gente não pode deixar é isso aqui, ó. Passou lá, deixou. Ficou tipo um risco, ó. Não fica legal. Então é melhor a gente vir, girar o pincel, ó, fazer esse movimento e você tira aquela marca. Fica uma sombra mais suave. Aí, se você acha que ficou muito escuro o seu cinza, aí você vem com o branco, dá uma clareada aqui nela. Mas já tá ficando uma fofa, né? Adoro pintar vaquinha. Bebê, então, nem se fala. E vocês aí, que gostam mais de pintar? Então, a mesma coisa que nós fizemos aqui no rostinho, vamos fazer também nas orelhinhas da vaca. Dilui branco. Não pinta as pintas dela, e nem essa parte interna aqui da orelha, porque vai ser o mesmo tom do focinho. O cinza, vamos para a sombra. Aqui debaixo dessa pinta, um pouquinho de sombra. Vem aqui abaixo também um pouquinho, mais um pouquinho. A outra orelhinha. O pincel não é uma regra que você tem que usar este aqui que eu tô usando, este tamanho, tá? Você pode pegar um pincel que fique melhor pra você.
tá? Isso também é super importante, você se adequar às suas ferramentas, a qual te dá mais segurança para trabalhar, qual você acha que suas pinceladas ficam melhor. Isso com o tempo você vai pegando, tá? Né, tem pessoas, tem pintoras por aí que usam pincéis que eu não consegui me adaptar. Então, é uma questão de cada um se adaptar, tá? Não fique preso a isso. Ai, tem que ser aquele pincel. Não, nada disso. Não tem uma regra que tem que ser com aquele pincel. Que nem pelinhos de urso. Você consegue fazer com pincel assim, que eu estou velhinho. Você consegue fazer com pata de vaca. Você consegue fazer com um pincel redondo. Enfim, é tudo questão de adaptação. Então, o rostinho da nossa vaca já está pronto. Agora, vamos para as pintas. Nas pintas, vou usar um pincel menor, o número 2, tá? Então, eu vou com o preto direto fazer as pintas da vaca. Então, uma explicação aqui. Aqui embaixo, lembra? Aqui embaixo de todas as pintas, eu fiz a sombra, certo? Aí, agora, dentro da pinta, aqui em cima, eu sempre vou pôr um pouquinho de branco, dar umas batidinhas, que vai ser a luz da pinta da minha vaca. Então, aqui embaixo eu deixei bem escuro, aqui ficou a sombra de cinza e aqui eu ponho a luz. Então, em todas as pintas, mesmo. Então, como eu tinha dito, pintar todas as pintas da vaca e todas com a luz, certo? Agora o chifre. O chifre dela, a gente vai pintar com rústico. Quando eu uso a cor escura, a maioria das vezes, eu não utilizo o diluente. Preencho todinho. Para a luz aqui do chifrinho, eu vou usar a cor palha. Um pouquinho. O outro lado, mesma coisa.
a luz. Sempre de leve, certo? Agora o laço da nossa vaquinha. A forma que eu vou pintar esse laço, você pode estar pintando também laço de outros bichinhos, de bonequinhas, tá? Então, eu começo aqui com o vermelho queimado. Uma parte do laço. Eu vou pintar ele todinho, chapar ele com o vermelho queimado. Só uma parte. Por quê? Pra eu não perder o risco. Porque eu ainda tenho que pôr aqui luz e sombra. A sombra, vamos utilizar o vinho. E uma isca também de berinjela. E para a luz, o branco. Então, para eu não perder esse meio aqui do laço, para eu poder pintar ele, a outra parte, eu já venho aqui e marco bem essa divisão com o vinho. Deixo bem marcadinho, para não ter problema. As divisões do laço, eu faço a sombra para baixo, ó. Para baixo e para baixo. Porque a luz eu vou deixar para cima, certo? Agora eu pinto meinho. A divisão. Agora vamos para o outro lado.
De novo, a marcação. Para a divisão. Às vezes, tá vendo? Sai fora um pouquinho da tinta. Aí você vem com o pincel limpinho, úmido, dá uma esfregadinha assim, ó. Pronto, saiu a mancha. Não deixa secar. Se secar, você não consegue tirar. De novo, sombra para baixo, onde eu quero marcar aqui os cortinhos do laço, certo? Aí eu deixo ele secando um pouquinho, para depois eu retocar luz e sombra, tá? Sempre eu vou girando a minha tábua para dar os acabamentos nas beiradinhas do meu trabalho, onde eu quero completar a tinta. Às vezes a gente passa o risco e ele fica torto ou falhado. Nada impede que ao perceber isso, você venha com seu pincel e a tinta e faça esses acertos, esses retoques. Muito bem. Aí agora, vamos para a parte interna das orelhinhas. Nós vamos usar o salmão bebê, o pêssego, caramelo. Então, eu vou preencher aqui. Diluir. Vamos diluir na bandejinha aqui, ó, o salmão bebê, mais o diluente. As tintas que eu uso é sempre da Acrylex, tá? Então, aqui, ó, essa parte. A sombra só vai ser aqui. Eu não vou pôr sombra embaixo também, não. É só aqui. Um pouquinho do pêssego. Espalho bem. Essa sombra do pêssego, você pode vir quase a metade aqui desse pedaço. Por quê? Porque eu ainda quero escurecer um pouco com caramelo. Eu vou pegar uma esquinha só do caramelo puro e vou
dar mais uma profundidade aqui nessa orelhinha. Então, quando eu uso esses dois tons, e eu pedi para vocês chegar até a metade, por quê? Para aparecer aqui as três cores que usamos: o salmão bebê, o pêssego e o caramelo. Fica um tom bem bonito. O outro lado, a mesma coisa. Salmão bebê diluído. Pêssego. Mais ou menos até a metade. E agora o caramelo, uma esquinha. No focinho dela, também vai ser a mesma coisa. Como é uma parte bem maior, eu vou usar o pituá. Esse é o da Ceramic, referência 757, número 2. Então, já vou diluir uma quantidade maior o nosso salmão bebê. Esses pincéis aqui, ele facilita bastante para você tá pintando uma área maior. Não pinta a boquinha. Pode passar sobre as narinas da vaca. Misturar bem na hora que for fazer essa... Quando junta esses pedacinhos de tinta, ó, você tira para não danificar seu trabalho, para não manchar. Isso é normal. Agora, vamos para a sombra. Sombra bem rente aqui.
sempre espalhando para não fique aquele risco que eu expliquei para vocês anteriormente. E por isso que é interessante, logo em seguida de pintar a base, o fundo, já vim fazendo a sombra. Fica mais fácil para você espalhar. Então, ó, tá o risco aqui, eu tenho que tirar esse risco. Não posso deixar aquele risco marcado. Ai, pessoal, desculpa, acho que o vizinho começou a ajeitar a casa dele e fazer reforma agora, não sei. E para não ficar um vídeo longo, no próximo vídeo eu venho explicando para terminar o nosso laço, os olhos e a boquinha dela, tá? Pra não ficar tão cansativo. Aí depois, quem for pintando esse rostinho, vai postando lá na página. Se tiver alguma dúvida, depois é só me escrever também. Na minha página do Facebook eu também vendo alguns projetos para pano de copa, para fraldas, toalhinhas escolares. Tem tema de Natal. No mês que vem agora vai entrar os novos projetos, se Deus quiser. Aqui, ó, também tem a sombrinha da boca. Pra dar um voluminho no biquinho dela. Feito com caramelo. Desculpa, feito com pêssego, agora a gente vem com caramelo, ó, bem de pouquinho. Não preciso por muito, não. Não esquecendo de suavizar. Que eu não quero deixar marcado. Dentro das narinas também vou usar o caramelo.
a sombra aqui da boquinha. Aqui dentro, eu vou jogar um pouquinho do marrom, para dar mais uma profundidade. Tá vendo? Fica mais bonito. E olha, sempre com um pouquinho. Esse aqui eu tô com o pincel Condor 421, número 4. Pego mais um pouquinho, venho passar na boquinha aqui também. Aqui, também vou pôr um pouquinho só do marrom. Espalho bem, pra não ficar o risco. Pra dar essa profundidade mais bonitinha. E também aqui nas orelhinhas. Ó. Um pouquinho. E agora, vamos dar uma luz no focinho dela. Que agora é a luz seca. O pincel tá seco. E aqui, ó, atrás da narina dela. Em volta da boquinha também. Certo? Então, aqui tá pronto. Depois eu volto pra gente fazer os olhos, terminar o nosso laço, ok? Com o pincel redondo, pituar novamente, eu peguei um pouquinho de tinta rosa chá. Vou no meu paninho, tiro o excesso. Tiro bastante o excesso. E aqui eu vou fazer um pouquinho de bochechinha. Agora, o laço.
berinjela. E vamos retocar onde era a sombra. Onde a gente já tinha feito com o vinho, certo? Aí essa sombra fica mais acentuada, mais destacada, a profundidade, né? Então, ó, tá vendo? Aqui é para baixo. O outro lado. Sombra para baixo. Também quero uma sombra aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Sempre no movimento circular. E agora na divisão do meu lacinho. Agora, enquanto esse laço seca, pra gente fazer a luz seca, vamos dar início ao olho. O olhinho a gente vai usar o branco, o verde pântano e o preto, tá? Então, vamos lá. Branco. Então, agora nós vamos fazer a luz seca do lacinho, ao invés do olhinho, tá? Porque daí no próximo vídeo fica só pra olhinho e a boquinha, combinado? Então, vou pegar um pincel bem seco, pano sequinho, tiro o excesso do branco, bastante. Passo assim, ó, vejo que tá fraquinho na minha mão, então já sei que eu posso aplicar lá. Então, venho bem de leve, bem sutil, dando a luz no laço. Como aqui eu deixei aquele parte mais escura, aqui eu venho clareando. Aqui também. O laço, ele vai tomando forma, tá vendo? Depois você também pode aplicar decoração com stencil, ou fazer bolinhas com pinta-bolinha. Fica a seu critério de como decorar o seu laço. Tirei excesso, tá clarinho. Mesma coisa, ó. Caso ultrapasse a parte onde já tava a luz escura, você pode vir com berinjela de novo e retocar, tá? Olha como fica um laço bonito, volumoso. Tá vendo? Então, é isso aí, pessoal. Aí, no próximo vídeo,
eu vou explicar os olhinhos e a boquinha da minha vaca, tá bom? Obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo a todos.